Olá pessoal, nessa aula nós iremos criar um port scan, um scanner de portas usando o C, tá? Então vai ser baseado aí, nós vamos nos basear no caso no socket que nós acabamos de criar em C na última aula, tá? Então se você não assistiu a última aula ou se não ficou muito bem claro a última aula, assista de novo, recria esse socket, faça ele funcionar para que você consiga criar o port scan agora a partir desse socket. Uma vez que nós já conseguimos estabelecer uma conexão com o alvo, agora nós podemos criar, dar uma melhorada aí usando a criatividade e transformar esse socket aí em um scanner de portas, ok? Vamos lá então. Eu estou aqui com o socket, né, que nós criamos, é esse aqui, da forma que parou da última aula. Então vou copiar ele, socket.c. Vou colocar o nome dele de portscan.c, beleza? Vou editar então portscan.c. Esse aqui é o mesmo código do nosso socket da aula passada, ok? Bom, primeira coisa que nós iremos fazer para transformar esse socket aqui, esse código que eu já expliquei na aula passada, em um scanner de portas, vai ser utilizarmos argumentos, tá? Por quê? Porque aí com argumento eu consigo passar, por exemplo, o endereço de IP que eu quero, ao invés de utilizar um endereço de IP fixo aqui, tá? No código e ter que compilar sempre. Então, eu quero que, a hora que eu execute o código, ele simplesmente já comece a varrer aí todas as portas de um determinado IP. Então, para isso, eu preciso mudar essa estrutura do main aqui para que ele aceite argumentos, tá? Então, int argc char argive abre e fecha colchetes. Ok? Bom, posso continuar mantendo essa mesma estrutura e eu vou adicionar algumas coisas aqui. O que, por exemplo? Bom, o que vai ser um scanner de porta? Vai ser eu identificar quais portas estão abertas em um determinado alvo. Como que eu vou fazer isso, né? Então, aqui nesse caso aqui, lembra que no alvo eles conectavam a uma única porta que eu defini ela aqui, 80 ou 8080. Eu não quero isso, eu quero testar todas as portas, eu quero que esse programa ele faça um socket com todas as portas que tem no alvo, no caso 65.535 portas, né, o padrão de portas, e ele devolva quais portas estão abertas, ok? Então nesse caso aqui eu vou estar criando então um int port aqui, que vai ser a minha variável de porta, ok? E aí eu vou também criar uma int início, que vai estar iniciando em 0, tá? E um int final aqui, que vai ser 65.535. Então aqui eu defini um intervalo de portas do início até o final. Então todas as portas TCP existentes, ok? E agora eu vou definir aqui o meu destino. No caso, qual vai ser meu alvo, né? Ao invés de eu simplesmente deixar fixo aqui o endereço de IP, como eu fiz aqui nessa parte aqui, eu quero passar isso via argumento. Então eu defino ele ali como um ponteiro e agora basicamente eu falo que o destino ele é igual ao argive 1, que é o primeiro argumento, ou seja, o primeiro argumento desse programa ele vai ser salvo em destino, tá? Então basicamente é isso que eu estou falando, para que eu possa passar um endereço de IP aí para o programa, ao invés de utilizar aqui esse endereço aqui, certo? Então, uma vez que eu fiz isso, eu posso simplesmente vir aqui e falar que aqui não é mais um endereço de IP, é o destino. E o destino vai ser o que eu digitar lá como argumento. Da mesma forma aqui, ao invés de eu deixar uma porta, eu posso deixar minha variável port, ok? Que é a variável que vai conter a minha porta, ok? Bom, e como que eu vou fazer essa varredura aí por todas as portas? Lembra do for que nós utilizamos em Bash? Basicamente, utilizamos o for em C. Então, para usar o for em C, da mesma forma, nós iremos colocar aqui a nossa variável, no caso, a variável port. Vamos falar como ela vai iniciar.
Então ela vai iniciar com o início ali, que é 0, com o valor de 0. Depois, enquanto o port for menor que o final, que é a variável final ali, ela vai continuar port mais, ok? Isso significa o quê? Deixa eu só abrir a condição aqui para o for, tá? Então, da mesma forma do if, quando nós trabalhamos com for, nós podemos abrir aqui com chaves a condição do for também. Tá? Então, o for, ele está pegando a porta do 0, enquanto a porta não chegar até o final, né, que é 65.535, ele não para de executar esse laço aqui que eu estou criando aqui, né, através da chave. Então ele vai executar todo esse pedaço aqui, que é o pedaço exatamente que faz a comunicação com o socket, ok? E esse mais aqui serve para incrementar. Então basicamente o for faz o que? O for inicia em 0, aí ele executa isso aqui, certo? Chegou no final, ele vai incrementar, porque ele vai olhar aqui e falar 0 é menor que o final. Qual que é o final? 65.535. Então ele tem que chegar até 65.535. Então ele vai dar a segunda volta, terceira volta, quarta volta. Então esse mais serve para incrementar a variável port. Então cada vez que ele executa toda essa estrutura aqui, ele incrementa 1. Então ele começa em 0 e vai até 65.535. A hora que ele chegar nesse valor, ele simplesmente para, ok? Nós podemos diminuir isso e mandar ele escanear, por exemplo, 1000 portas, tá? Dá para dar uma melhorada de N formas esse programa. Então, a ideia aqui não é complicar a vida e simplesmente deixar o programa didático para que vocês entendam a lógica aí de se criar um port scan, tá? Depois, uma vez que você conseguir replicar tudo isso e fazer o port scan funcionar, aí vai ser contigo fazer as melhorias nesse software, ok? Vamos lá então. Uma vez que a gente abriu a chave do for aqui, nós vamos fechar ela aqui no final, tá? Então, aqui no final nós fechamos o nosso for. Beleza. Bom, então já temos aqui configurado o for, já temos configurado aqui a porta que vai ser incrementada, então ele vai começar a porta 1, porta 2, porta 3, porta 4, aqui o destino que vai ser passado via argumento, certo? E agora, aqui nós podemos fazer se ele encontrar, então, né, se a porta estiver aberta, ele vai ter uma resposta 0, e aí nós podemos até melhorar essa saída aqui na hora que ele encontrar a porta. Então nós podemos passar para ele qual é a porta que ele está achando aberta. Então para isso nós utilizamos a porcentagem D aqui, né, para pegar o valor que ele está, para ele receber o valor aqui, exatamente aqui. Então a porta X, que vai ser essa porta aí no caso, que ele vai pegar da variável port. Então eu posso colocar a variável port aqui, certo? Nós podemos colocar aqui status aberta. Basicamente isso aqui ele vai exibir na tela, então quando ele achar uma porta, o número da porta que ele encontrou aberta. Em seguida ele fecha o socket e o conecta, tá? E aí ao invés dele exibir essa mensagem de porta fechada, senão ele vai ficar imprimindo porta fechada, 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 e a gente não quer isso. A gente só quer saber as portas que estão abertas, ok? Então aqui eu faço um close no meu socket. Tá? Opa. E um close no meu conecta. Certo? Então, recapitulando, basicamente deixamos o programa funcionar com argumento, criamos aqui nossa variável porta, que é a port no caso, o início e o final dela, o destino que vai ser recebido via argumento. Criamos um for aqui para incrementar a porta. Aqui alteramos a porta para variável, alteramos o destino. E aqui só melhoramos um pouco a saída para ele ficar mais bonitinho, certo? Vamos testar então. GCC portscan -o portscan. Compilou sem erros, maravilha. Vamos executar então portscan e agora eu tenho que passar um endereço de IP
do meu alvo, 92.168.0.1, por exemplo, que é o meu roteador. Então aqui ele já está varrendo aí as portas do meu roteador. Ah lá, encontrou a porta 80 aberta, entendeu? Então, basicamente ele vai aí de porta 1 até 65.535 portas, né? É o número da porta que ele vai tentar ver se está aberto ou não. Se tiver aberto, ele vai trazendo aqui o status pra gente, a porta tal, que foi o parâmetro que a gente passou lá, porcento D no caso, o status aberto, certo? Então, vocês podem notar que C não é um bicho de sete cabeças, né? Uma vez que você começa a entender a lógica do programa, como que o programa funciona, todo aquele código que parecia um negócio cabuloso passa a fazer muito mais sentido agora que você já entende como que funciona um socket, como que funciona um port scan, né? Como que nós podemos criar um programa para fazer uma varredura de portas, tá? Nós teremos a aula de quando a gente entrar na parte de pentest, que ainda a gente não entrou. Tudo isso é conceito que eu gosto de passar antes de entrar aí no assunto de pentest, tá? Para quando a gente pegar firme mesmo em pentest, vocês entenderem os conceitos mais a fundo, tá? E aí quando a gente vai ter uma aula só de varredura, né, de scanning, e aí eu vou explicar isso a fundo, vou mostrar todos os pacotes, tal, mas é, cada nós vamos ter o tempo certo para estar vendo isso, tá? Não é o momento agora. Então a ideia é justamente mostrar como é simples criar uma ferramenta, ok? E se vocês conseguirem replicar isso, vocês podem começar a melhorar essa ferramenta, começar colocando aquela validação para quando o cara não colocar nenhum argumento, ele fala a forma que usa o programa, pode implementar uma saída mais bonitinha aqui, enfim, aí vai da criatividade de vocês, ok? Até a próxima aula, pessoal!